ficar quietinha aqui. Aí você vai aprendendo um pouquinho. Eu vou ouvir, tá? De direito. Bom dia, meus queridos. Você que está assistindo comigo, você que não está, que irá ver depois. Esse ano, no terceiro ano de ensino médio, nós trabalhamos muito política, né? E como nós vamos entrar no processo de elegibilidade logo ali, eu sempre gosto de trabalhar o conceito de nacionalidade, porque a nacionalidade é um ponto muito importante para o processo de elegibilidade. Então, nós vamos fazer na introdução aqui, eu vou explicar o conceito de nacionalidade para vocês, ok? Então, a nacionalidade é o vínculo jurídico político que une o indivíduo e o Estado, né? Povo, né? Conjunto de nacionais natos e naturalizados. Nação, indivíduo no mesmo território que compartilha laço, população, todas as pessoas do território. Então, nacionalidade eu tenho vínculo jurídico, né, com o Estado ali, né? É um conjunto de povo, né, nascido ou naturalizado. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho hoje o conceito de brasileiro nato, brasileiro naturalizado, e esse conceito que está descrito no artigo 12 da Constituição brasileira, ele vai trazer-nos a condição de entender o que é essa característica jurídica aí, então. Então, quais são as espécies da naturalidade, da nacionalidade? Ela é primária ou originária, né? Devida do fato natural, ou seja, nascimento. Então, no primeiro artigo lá do inciso do artigo 12, ele vai trazer o critério de nascimento, que é a nacionalidade primária ou originária. Então, a pessoa ou está ligada com a terra, né? Que é o critério solo, ou que está ligada com o sangue. Ou ela pode ter os dois, o solo e o sangue aí, tá bom? Então, como é que funciona isso? Professor Eduardo, que loucura. Tá, você nasceu no Brasil no dia 6 de junho de 2001. Estou falando isso porque é a data de nascimento do meu filho, ok? Então, ele nasceu 6 de junho de 2001, na cidade de Americana, no hospital, na época era Samã. Olha só o critério da nacionalidade primária originária. Ele nasceu em solo brasileiro e é filho de pai e mãe brasileira. Então, esse cidadão será considerado um brasileiro nato. Um brasileiro nato. Mas vamos pensar o seguinte. Você arruma uma namorada ou um namorado gringo, estrangeiro, de qualquer outra nacionalidade que nem não a nossa. Vamos dar um exemplo aqui. Como a gente tem bastante haitiano na nossa região, vamos fazer o seguinte exemplo aqui. Você, menina, conhece um menino que veio do Haiti lá e você gosta dele, se apaixona e vocês começam a ter um relacionamento, tá? Ele é haitiano e você é brasileira. Aí, de repente, ele fala assim, vamos voltar para o Haiti? Você fala, bora, casado. E lá no Haiti, você engravida e tem um filho, tá? Como você é brasileira, o seu filho também é considerado como brasileiro pelo critério sangue, né? Nascido de outros países ali, quando você tem imigração lá. Nasceu em outros países, você, por ser filho de brasileiro ou brasileira, perceba que nós temos aí uma preposição aí
que é ou, que não é e. Entendeu? Porque se eu coloco a e, ela fica parecendo que tem que ser um e outro. Então aí é uma soma, é um conjunto somatório. Então eu tenho uma adição. E aqui não. Eu tenho, tanto pode ser um, como pode ser outro, né? Porque se ele não precisa os dois ser brasileiros para ser considerado brasileiro, é um ou outro. E nós temos a nacionalidade secundária ou adquirida, que vem através da naturalização. Então, qual que é a taxa? A grande naturalização automática, de 1824 e 1891. Expressa, ordinária e extraordinária. Vamos lá, no artigo 12, vamos explicar certinho como é que funciona isso. Vamos voltar lá aos brasileiros natos. Artigo 12, cito primeiro. A linha A. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de país estrangeiro, desde que este não esteja a serviço de seus países. Então, o filho do haitiano que tá aqui no Brasil, nasceu aqui, ele vai ser registrado como um brasileiro, independente da origem do pai dele ser de outro país. Nasceu em solo brasileiro, brasileiro é. Nasceu em solo brasileiro, brasileiro é. Percebam que depois do estrangeiro ali tem uma ressalva, então toda regra ela comporta exceção. E a exceção à regra aqui é desde que esse não esteja a serviço do seu país. Se o haitiano for embaixador do Haiti do Brasil, o filho dele não será brasileiro, será haitiano, porque ele se encontra aqui no Brasil por estar prestando serviço para o seu país. Perceba que está a serviço do país, não estar a serviço para uma empresa do seu país, que é diferente, tá? Ele está fazendo uma prestação de serviço estatal, não é privada, é pública, ok? Para a gente não confundir depois lá na frente, né? Vamos dar um exemplo aí, Jussoli. Uma criança nasceu de um país francês, diplomata a serviço. 2. Uma criança nasceu do país húngaro, que estava de férias. Qual das duas eu posso considerar como um brasileiro aqui? Bom, é claro que, como eu disse, que os pais franceses são diplomata a serviço e ele está ligado ao Estado, está fazendo a prestação de serviço público, esse não será considerado brasileiro pelo critério solo, porque o diplomata está a serviço do seu país. Então, quando eu estou a serviço do meu país em outro país, é como se aquele solo que eu tivesse pisando fosse a extensão do solo do meu país. Então, a embaixada francesa aqui no Brasil é a extensão do solo francês. Por isso que a criança é considerada, quando nasce, francesa. Contrário senso, o húngaro que estava de férias, se o filho dele nascer aqui e ele decidir pela nacionalidade brasileira, pode, porque pelo critério solo a criança nasceu em solo brasileiro, então ele pode ser nacionalizado assim pelo critério solo. O mesmo artigo 12, na linha B, fala: os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe. Lembra da preposição ou? Então, um ou outro, não é a e, né, que adiciona. Então, é um ou outro, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Eu sou filho de embaixador, eu nasci no estrangeiro, automaticamente eu sou também um brasileiro, tá? Exemplo, sangue. Uma criança nasceu no país brasileiro de férias.
uma criança nasceu de pais brasileiros de férias na Argentina. Ok, ela está de férias lá, vai ser considerado brasileiro pelo critério sangue. Segundo, uma criança nasceu de pais brasileiros militares a serviço no Haiti. Também vai ser considerado, né? Porque os pais são brasileiros e eles estão a serviço do Brasil. Né? Critério de sangue nunca é utilizado de forma isolada. Não basta ser filho de brasileiro para ser brasileiro. Por que isso aqui? Não basta. Porque tem algumas regrinhas também, né? Ah, nasci lá no solo argentino. Ah, estou de férias, mas eu preciso registrar. Então procura uma embaixada brasileira e proceda ao registro do filho lá como brasileiro. Ou se assim não fazendo, na primeira oportunidade que estiver no solo brasileiro, faça. Ou a qualquer momento que ele completar a maioridade. Bom, a linha C, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venha residir na República Federativa do Brasil, e opte em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, esse aqui é o seguinte. Um pai ou uma mãe brasileira está morando, vou dar um exemplo, nos Estados Unidos, morou lá a vida inteira, aí a criança pode ser registrada numa repartição lá brasileira, competente, né? Mas se isso não acontecer, se o pai ou se a mãe não registrar lá, vamos imaginar que depois de 20 anos eles vieram morar no Brasil e o menino já vem junto, o jovem já vem junto e fala assim, não, eu quero a identidade brasileira também, eu tenho direito à identidade brasileira. O que ele vai fazer? Vai reunir a documentação que comprova que ele é filho de brasileiro e vai dar entrada a qualquer tempo e optar, né, pela essa nacionalidade brasileira. E perceba que será considerado brasileiro nato pelo critério sangue, porque é sangue de pai ou de mãe brasileira. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição competente. Bom, isso aqui a gente falou. Então, uma criança nasceu de um país, de pais brasileiros de férias, em qualquer lugar, retornando para o Brasil a partir dos 18 anos, o cidadão pode optar pela nacionalidade brasileira até a morte. O critério sangue nunca é utilizado de forma isolada. Olha lá. Agora nós vamos falar dos naturalizados. E por que eu gosto de trazer essa aula? Essa aula não tem nem na grade do ensino médio. É uma aula que a gente aprende mais em nível de universidade mesmo. Mas eu gosto de trazer essa aula aqui específica, porque quando nós vamos falar do processo de elegibilidade, eu vou perceber que qualquer pessoa pode ser eleito no Brasil para um cargo eletivo, vereador, prefeito, governador, mas esse critério de nato e naturalizado vai definir que algumas cadeiras do executivo, do legislativo e do judiciário, elas só podem ser preenchidas por brasileiros natos. E entender essa distinção nos ajuda depois lá no processo de elegibilidade, que é a próxima aula que nós vamos ter. Então, os naturalizados, os que, na forma da lei, adquirem a nacionalidade brasileira exigida aos originários de país de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano, ininterrupto e idoneidade moral. Tá? Como os nossos colonizadores são os portugueses e falam a mesma língua que a gente,
é a mesma língua, né? Então, se você for de um país que possui a língua portuguesa, você precisa ficar somente um ano no Brasil, aí você vai lá e requer a sua nacionalização, a sua naturalização, né? Então você vai ser considerado um brasileiro naturalizado. Só que é o critério, além de um ano ininterrupto, é idoneidade moral, né? O que é uma pessoa idônea? Aquela que não tem mancha, aquela que não tem mácula, que não tem culpa. Logo, não pode ter uma vida pregressa, envolvida com a criminalidade. Que é uma pessoa que ocasiona desonra, isso aí não pode, senão você não conseguirá a sua naturalização. Aí nós vamos para a regrinha um pouco maior, um pouco mais complicada. Então, os estrangeiros de qualquer nacionalidade residente na República do Brasil há mais de 15 anos ininterrupto, sem condenação penal, desde que requeira a nacionalidade brasileira. Então, aqui, ó, não basta ficar um ano aqui, como foi na linha A, e nem 15 anos, como que é na linha B. Você tem que requerer, porque a naturalização, ela não acontece automática, ela tem que ser requerida. E, além de ser requeridas, ela vai passar por uma análise, né? Ó, 15 anos ininterruptos, então não posso ficar aqui um ano, depois ficar um ano lá no meu país de origem e voltar, depois ficar mais um ano. Tem que ser 15 anos ininterrupto, né? 15 anos ininterrupto. Perceba que ininterrupto é eu estou trabalhando aqui, tenho minha vida, tenho minha casa, tenho minha residência aqui. Aí eu estou no meu período de férias, vou lá, fico 10 dias com a minha família no exterior. Então você não interrompeu o seu ciclo de moradia. Você se interrompe quando você vai e fica lá mais de 6 meses aí sem interromper. 3 condições. Olha lá. Essa condição do português aqui, que os portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, serão atribuídos direitos inerentes ao brasileiro, salvo no caso previsto nessa Constituição. Parágrafo 2º. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. A gente chama isso daí no direito de princípio da isonomia, ou seja, tratar todos iguais, sem distinção, né? Aí, pessoal, nós chegamos na onde eu gostaria de ter chego, que é no parágrafo 3º. São aqueles que são privativos de brasileiros natos. Eu gostaria que vocês parassem e dessem uma printada na tela. Então, vou deixar até aqui um pouquinho. Printe a tela, porque esse artigo é de suma importância quando nós vamos falar de brasileiro natos e naturalizados, beleza? Então, nós vamos falar agora de privativas de brasileiro nato. Os cargos de. Então, para ser presidente e vice-presidente do Brasil, tem que ser brasileiro nato, não pode ser naturalizado. Presidente da Câmara dos Deputados tem que ser brasileiro nato. O deputado pode ser naturalizado, o deputado. Só que para sentar na cadeira de presidente, ele tem que ser nato. Por quê? Porque se o cargo do presidente e do vice-presidente é exclusivo de brasileiro nato e o deputado, o presidente da Câmara dos Deputados, é cargo de linha sucessória do presidente,
Se o presidente e o vice morrem, quem assume é o presidente da Câmara dos Deputados. Então, é obrigatoriamente, por uma condição exigida que presidente e vice tem Senado, então o presidente da Câmara dos Deputados também tem que ser brasileiro nato, embora o deputado possa ser naturalizado. O presidente do Senado também mesma coisa, cargo de linha sucessória. Morreu o presidente, morreu o vice, morreu o presidente da Câmara, estava voltando uma viagem, caiu os três, só que o presidente do Senado não foi. Então, ele assume o cargo de presidente da República. O senador pode ser naturalizado, mas o que está sentado na mesa da presidência tem que ser brasileiro nato exclusivamente. Aí, ministro do Supremo Tribunal Federal é exclusivo de brasileiro nato, de carreira diplomata, exclusivo de brasileiro nato, de oficiais das Forças Armadas, brasileiro nato, de ministro da Defesa, de Estado da Defesa, brasileiro nato. Você percebe que a gente precisa fazer uma ressalva também aqui nesse ministro de Estado da Defesa. Gostaria que você pegasse no seu caderno e fizesse o amarelinho, passasse o amarelinho sobre essa escrita aí que você printou e passou para o seu caderno. Por quê? Qualquer outro ministério pode ser exercido por brasileiro naturalizado. Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura. Só que esse cargo em especial, ele é exclusivo de brasileiro nato. Por que eu chamo a atenção? Porque lá na sua prova, quando você for fazer no Enem ou num vestibular ou num concurso público, eles podem tentar fazer alguma pegadinha em relação a isso. Nós tivemos aí no começo do governo Bolsonaro um ministro da Educação que não era brasileiro nato, era um brasileiro naturalizado aí. Um estrangeiro que foi naturalizado. E ele pode pegar e jogar isso aqui, fulano de tal, ministro da Educação. Aí eles podem colocar, olha, esse é um cargo exclusivo de brasileiro nato. Quando, na verdade, não. É exclusivo o cargo de brasileiro nato o de ministro de Estado da Defesa. Então, esse cargo aqui tem que ficar bem fixado na sua cabeça, tem que ficar bem fixado na sua memória, para na hora que nós formos falar de critério de elegibilidade, a gente entender o que é próprio de brasileiro nato e o que é próprio de brasileiro naturalizado. Então, como que nós podemos perder, então, a nacionalidade, né? Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse social. Perceba que essa perca é só para quem é naturalizado, tá? Adquirir outra nacionalidade, salvo dupla nacionalidade. Dupla nacionalidade, vocês sabem, né? Aí começa a fuçar na árvore genealógica da família. Vai lá, meu bisavô, tataravô é da Itália. Então, eu tenho direito a ter a cidadania italiana também. Então, eu posso pedir minha dupla nacionalidade. Nesse caso, não se perde. De reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira. Exemplo, uma mãe brasileira e um pai brasileiro geram um filho brasileiro. B, de uma posição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente no estado estrangeiro como condição de permanência. Eu estou morando na França. Aí o governo francês edita uma medida que, para que eu possa permanecer residindo na França, eu tenho que me naturalizar o francês. Então, perceba que aqui houve uma imposição para permanência, não foi
uma livre vontade da pessoa, né? E quando é imposta essa condição, você, como é que diz o outro? Não sofre a perda da nacionalidade originária, tá bom? Bom, aqui tem os símbolos, eu estava trabalhando ali agora é, com o segundo ano, a gente até falou que na construção da identidade, né, que a gente percebe, né, da língua portuguesa, idioma oficial, mas não vamos entrar nesse critério hoje não, tá? Não vamos entrar nesse critério hoje não. O importante é saber que a nacionalidade brasileira está definido lá no artigo 12, brasileiros natos, brasileiros naturalizados, e que esse critério irá nos ajudar a entender melhor o processo de elegibilidade. Então, esses são alguns símbolos que estão ligados com a nossa nacionalidade, a bandeira, como um bem maior, como um símbolo maior da nação, né? O brasão da República Federativa do Brasil, né? Que mostra a união entre os estados, né? A junção, a harmonia, né? Olha lá, o primeiro desenho ali da bandeira. E alguns outros símbolos aí, Estado de Minas Gerais. Beleza, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho. Ô, Beatriz, que bom que você está aí, querido. Seja bem-vinda, viu? Espero que tenha ajudado você a entender um pouquinho o que é brasileiro nato e naturalizado, porque esse processo irá nos ajudar, então, a entender depois o processo de elegibilidade, ok? Nesse próximo formulário da semana que vem, nós vamos tratar exclusivamente essa temática. Não deixe, então, de assistir a aula. Se você chegou depois, viu, Bia? Reassista a aula desde o começo, pega os critérios, anota no caderno, faça as ponderações. Aí, qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp, que nós teremos à disposição para atender vocês, tá bom? Então, eu fico por aqui, porque eu vou entrar em outra turma ali do lado, tá bom? Um abraço e muito obrigado por ter participado da aula aí.